volta de 2011, o cartão tinha um quadro chamado A Hora Ben 10, que basicamente era um quadro que passava 1 hora só de episódios do Ben 10. Por lá eu pude assistir Força Alienígena e Supremacia Alienígena. E também, nessa época eu jogava vários jogos do Ben 10, desde aqueles de flash no site do Cartoon até os de console. E hoje vou falar sobre o meu jogo favorito da franquia. No início, vemos a Gwen e o Kevin enfrentando um grupo de Cavaleiros Eternos, enquanto Ben está com dificuldades para se transformar, já que o Jimmy está tentando ligar para ele. E em meio a isso, no outro lado da galáxia, há uma tempestade cósmica, e dentro dela, vemos uma silhueta de um alien misterioso. Antes de começar a fase, sempre temos uma tela em que podemos ver os aliens disponíveis para cada missão, sendo 3 obrigatórios, pois há puzzles na fase que só podemos resolver com eles, e um alien opcional. Além disso, temos uma aba em que podemos fazer upgrades dos nossos aliens. Como nesse game jogamos somente com o Ben, a Gwen e o Kevin ficam responsáveis por nos ensinar o tutorial do jogo e nos dar dicas durante a campanha. Nós abaixamos a alavanca e abrimos o portão. E somos apresentados ao primeiro inimigo do jogo. E para se transformar nesse jogo é bem simples. Nós apertamos o L2 e usando o analógico direito podemos selecionar o alien que quisermos. Indo mais adiante, nos ensinam a usar as habilidades dos aliens. Para atacar, pressionamos R2 junto com os botões quadrado, triângulo, bola ou X, mas para usar os poderes precisamos gastar a barra azul que fica ao lado da barra de vida. Andando mais um pouco, destruímos essas paredes com rachaduras usando o Enormossauro. E temos uma pequena cutscene em que vemos Vulcanos falando que dessa vez ninguém vai destruir os planos dele. E ele manda seus capangas nos atacarem. Nisso, o Ben ativa rapidamente a forma suprema do Enormossauro. Conseguimos derrotar ele sem muitas dificuldades. Após isso, temos que usar o Eco-Eco para apertar os botões debaixo da estátua, assim fazendo com que a plataforma desça. Nós também podemos usar o Eco-Eco para passar por lugares pequenos. Chegando nessa sala, usamos o Enormossauro para empurrar essa pedra e encaixar na parede. Mas primeiro, devemos passar por mais um túnel. Abrimos o portão e passamos com a pedra. Depois temos o puzzle com Tartagira, e que podemos usar os raios do sol para revelar as plataformas falsas. E quebrando a parede ao lado, achamos o cartão do Samurai Sumo, que nos dão pontos de habilidades. Ao todo podemos encontrar 3 em cada fase. Seguimos e encontramos o Vulcanos novamente, mas dessa vez vamos fazer uma mini boss fight. Ele é bem fácil de derrotar, e resolvendo mais alguns puzzles, encontramos o Enoch, o líder dos Cavaleiros Eternos, e o boss principal dessa fase. Para batermos nele, precisamos empurrar essas pedras com um feixe de luz até a lateral da plataforma em que ele está. Desativando o escudo, ele resolve enfrentar a gente no mano a mano. Ele basicamente fica spamando esses clones durante toda a luta. Não é nada muito difícil. E após derrotarmos ele, o Ben retirou o artefato na cabeça do Enoch, transformando ele em pedra. O Ben entra em contato com Jimmy, perguntando sobre o novo filme do Samurai Sumo. Mas o Jimmy logo interrompe, dizendo que está arrastando uma tempestade cósmica vindo em direção à Terra. O Ben envia as coordenadas e pede para os encanadores investigar a situação, e assim encerramos a primeira fase.
Assim que começamos a segunda fase, vemos que as naves dos encanadores foram destruídas pela tempestade. Enquanto Ben e seus amigos vão para a França, pois está tendo uma invasão de aliens vindos do Nullificador. Quando a fase começa, recebemos a dica de que podemos nos pendurar em certos lugares. Depois de lutar com alguns aliens, utilizamos a ameaça aquática para ativar o mecanismo. Enfim, chegamos em uma área que devemos derrotar esses dois aliens com uma bazuca. O da esquerda é só derreter esse poste, e o outro é só destruir esses barris. Escalamos mais uma parede e entramos nesse cômodo. Descemos as escadas e chegamos nessa sala. Lutamos com mais inimigos e temos mais um puzzle para resolver. Derretemos os dentes dessa estátua de dragão, ativamos a alavanca que acionará o gás no corrimão. Depois ativamos as engrenagens e repetimos o processo do outro lado. Assim que a cortina pegar fogo, os portões atrás dela se abrem. E subindo as escadas, temos mais um puzzle para resolver. Só ativar essas engrenagens e as plataformas vão se mover para que podemos passar. Quebrando a parede, vemos os irmãos Viridel, que estavam procurando um artefato bem parecido com aquele que o Enoch tinha. E começamos mais uma luta, que na minha opinião é a mais fácil do jogo. Depois que derrotamos eles, o caçador de recompensas Xander aparece e rouba o artefato antes de todo mundo, e vai tentar vender no mercado negro. O Ben então decide ir atrás dele. Nisso, chegamos nessa sala, em que tem uma pequena cutscene que mostra o Will Arenga acusando o Ben de ser uma ameaça à sociedade. Avançando mais um pouco, Xander tenta explodir no prédio em que estamos. Fugimos rapidamente e rola um Quick Time Event. Em que temos que salvar os civis de uma cratera que se abriu. Com o Ben se transformando no fogo fato supremo, a luta principal se inicia. Sinceramente, eu acho ela bem sem gracinha. Ele vai ficar chamando inimigos enquanto voa pelo cenário, mas é só ficar spamando R2 bolinha que a barra de vida dele cai rapidinho e finalizamos ele. De volta à nave, eles descobrem que os encanadores foram derrotados. Nisso, Azimuth aparece de repente, dizendo que dentro daquela tempestade tem uma criatura tão poderosa que o Super Omnitrix talvez não seja o suficiente para derrotá-la. E nos conta que há bilhões de anos atrás, os governantes desenvolveram um dispositivo chamado Paucis Altiaris, mas ele era poderoso demais para qualquer um usá-lo. Então, ele foi separado em várias partes e enviado para a Terra, assim alterando o clima e a região onde caíram. E sem perder tempo, eles partem em busca dos fragmentos. Enquanto isso, descobrimos que tem um alien da mesma espécie do gigante dentro da tempestade e que o Siphon está trabalhando para ele. Nossa próxima parada é uma montanha, e logo de cara, o Crab aparece destruindo a ponte. Nisso, podemos usar as teias do macaco-aranha para chegar ao outro lado. Indo mais adiante, temos que pegar essa caçamba, erguer ela, colocar nessa outra plataforma e despejar um pouco de terra para que ela possa abrir o caminho. Entrando no túnel, puxamos esse gancho e o portão do outro lado se abre. Enfrentamos mais alguns inimigos
Liberamos a passagem da água para podermos avançar. Andando mais um pouco, precisamos enfrentar uma horda de inimigos com o macaco-aranha supremo. E a gente simplesmente varre o chão com eles. Após isso, enfrentamos o Crab, mas rapidamente derrotamos ele. Surgiu esse robô que queria ajuda para ativar um computador para escapar dali. Adentrando nas instalações, ajudamos ele a resolver vários puzzles. Chegando no final da fase, enfrentamos o Six Six, que eu esqueci de mencionar, mas alguns minutos atrás ele tentou matar a gente com uma bola. Enfim, tirando metade do HP dele, ele começa a ficar em cima dessas plataformas. É só destruir elas que ele volta. Derrotando o Six Six, o jogo corta para uma cutscene, mostrando que o Gigante do Mal e o Siphon estavam vigiando a gente esse tempo todo. De volta à nave, a Gwen tenta usar seus poderes para rastrear os fragmentos faltantes. Nisso, ela tem uma visão de um dragão e ataca o Kevin e o Ben sem querer. Com a situação controlada, a Gwen fala que o próximo fragmento está escondido na China. Chegando lá, nossos inimigos dessa vez são estátuas de soldados. Indo mais à frente, podemos usar o friagem para flutuar sobre esses ventiladores e usar um anfíbio para energizar essas plataformas. Resolvendo mais uns puzzles, encontramos um general. Que só podemos atacar ele quando tiver um Quick Time Event. Enquanto isso, vamos derrotando os soldados e quando chegamos na última parte da vida dele, o Ben usa o traje supremo, o general começa a girar sua lança, congelamos ele e finalizamos com um soco. Finalmente chegamos no boss. A luta contra ele é dividida em duas partes. Na primeira, ele fica saindo de alguns buracos na parede em que temos que congelá-lo e lançar bolas de fogo quando ele solta um bafo. Na segunda parte, a parede se quebra e temos que esperar ele passar perto dessas placas para eletrocutá-lo. Enquanto isso, precisamos tomar cuidado para não cair na lava. Derrotando ele, o Ben desmaia e acorda dentro da lata velha. Some hit you took back there. Next time, you better wait. If it pleases you, I have already taken the liberty to remotely have Enquanto o gigante maligno pensa em se livrar do Siphon, já que tudo vem dando errado. Então Siphon diz que um amigo do Ben está sob o controle dele. E voltando para a lata velha, o Cooper entra em contato com eles. Eles só ficam falando coisas desconexas e a transmissão acaba. Tokyo can't trust any. Come alone. Ben, help. I'm going with. Bad idea, Gwen. But it's Cooper. And you heard what he said. I've got to go alone or they'll do something to him. E para descobrir o que está acontecendo, eles partem em direção a Tóquio. E depois de muita andança e inimigos por esse corredor, encontramos Zombozo. Children of all ages, did
you come to see my show? O Ben pergunta onde o Cooper está. Ele responde dizendo que está ocupado com alguns amigos dele. There was some blonde kid around. You mean him? He's far too busy now. Preoccupied with some friends of mine. Where is he? Nisso aparece um avião de brinquedo que os robôs usam para fugir. E o Ben usa uma cacareia novamente, que é a única forma suprema que usamos mais de uma vez no game todo. Após solarmos o palhaço, encontramos o Cooper, que estava sendo controlado pelos robôs do Siphon. E a luta contra ele é bem simples. Temos que usar as plataformas para alcançar os braços robóticos, fazê-lo com que batam na parede, derreter essas placas atrás dele e puxar os cabos. Assim que desativamos os dois, usamos essa plataforma para chegar até o Cooper. E é só bater nessa bola verde e tomar cuidado com o terceiro braço. Quando derrotamos ele, vemos que o gigante maligno está se aproximando da Terra. Na Lata Velha, Ben pede ao Cooper para voltar para Bellwood e reunir todos os encanadores. Então, resolvem teletransportá-lo. I can't do it just any old time we need to teleport somewhere. It takes too much out of me. But this is an emergency. Maven, Aven, what are you E trying do to nada say? ele tenta beijar a Gwen na frente do Kevin. Rein it in, Romeo. Após ele ser teleportado, o Super Omnitrix começa a piscar e aparecem hologramas dos anciões galvanianos, revelando o paradeiro de mais um fragmento, o que nos leva à Amazônia. Nessa fase, os robôs do Siphon voltam. Passando por eles, temos que obstruir a passagem do fogo. Sobrecarregamos esse dispositivo e abrimos essa porta. Derrotando esses inimigos, precisamos passar pela ponte e ativar 2 computadores, que vai liberar uma plataforma para energizarmos e escoar a água. Depois disso, liberamos a passagem. Quando chegamos do outro lado, somos rodeados por inimigos, e nisso, nos transformamos no Equeco Supremo. Na série ele é bem legal, a ponto de solar o Kevin quando ele pirou mais uma vez, mas aqui no jogo eu acho ele bem mais ou menos comparado às outras formas. Seguindo nosso caminho, chegamos nessa sala, em que precisamos colocar essas cápsulas nesses compartimentos na parte de cima, mas antes precisamos resfriá-los. Fazendo isso, sem querer ativamos um míssil balístico. Agora, nosso dever é interromper a sequência de lançamento o mais rápido possível. E esse trecho é todo de plataforma. Chegando no final dela, interrompemos a sequência de lançamento. Nuclear missile launch cancelled. Manual override complete. E quando parece ter acabado, os irmãos Brido aparecem novamente. Mas esses não são os mesmos que enfrentamos lá na França, e sim clones. About that, if you recollect our past encounters, many of which have ended in our untimely demise, you may also recall that we are what you call clones. Oh, right. How many of there are you anyway? E essa batalha é bem diferente da anterior. Enquanto o Octagon fica em cima dessa plataforma, o Roboid tenta bater na gente.
Para derrotá-los é bem simples. Primeiro fazemos o Octagon ficar parado no lugar, seja congelando ou dando choque nele. Nisso, esperamos o Romboid dar uma investida e fazer com que seu irmão caia. Repetindo esse processo várias vezes, derrotamos eles. E pegamos mais um fragmento. De volta à nave, o Azimuth surge dizendo que precisa do último fragmento. Porém, é tarde demais. O gigante finalmente chega à Terra. Too late. Como não resta muito tempo, o Ben sugere que o Azimuth force o Supernumeratrix a localizar o último pedaço. Fazendo isso, Ben é transportado de volta ao Coliseu de Roma. Ultimatrix must complete Potus Altiari. Porém, quando ele chega, o Capitão Nemesis está sob a posse do fragmento. E também revela que era ele que estava mandando vídeos do Ben para o Will, pois com a reputação do Ben manchada, ele voltaria a ser o herói número 1. Finally realize what the real Ben 10 is. A menace to society. E não nos resta outra escolha a não ser ir atrás dele. Precisamos aceder a essa tocha e desbloquearemos uma porta. The door is open now, Ben. Indo até um grupo de inimigos. E finalmente saímos das catacumbas. E depois de esfregar o chão com inimigos e explodir casas, encontramos o Capitão I did Nemesis. what to the who now? You know exactly what you've done. You've ruined my career. You've ruined my life. And when I defeat you, everyone... E o coitado nem teve chance. Quando derrotamos o Nemesis, ele deixa o fragmento cair no bueiro, o que nos leva de volta às catacumbas. E quem estava lá era o Siphon, que armou um monte de bombas. Benjamin Tennyson, you have caused me far more trouble than you're worth. Lutando com ele, a gente tem que primeiro atirar na nave dele, depois é só baixar o escudo dele atirando nas caveiras em volta. Mas é um pouco complicado fazer isso, já que ele fica mandando robôs o tempo todo. Antes que Ben pudesse se transformar no gigante, o Tokustar maligno finalmente chega à Terra. You've had this coming for a long, long time, Siphon. Na próxima fase, ficamos basicamente salvando civis, até chegar no final. Então, o Ben usa 100% do seu cérebro para se transformar no Enomossauro. Enquanto ele recria um encerramento de anime, os fragmentos do Potus Altiaris se juntam e o Ben se transforma no gigante.
No meio da luta, tem alguns Quick Time Events. E sem muitos problemas, derrotamos ele. Now that's what I'm talking about. Quando Ben acha que ficaria com o Super Matrix daquele jeito, os fragmentos simplesmente viram poeira. Or slightly less. Oh, you gotta be kidding me. Not again. Somebody get that kid another hobby, stat. Depois, Jimmy liga pra ele, dizendo que acabaram de lançar mais um filme do Samurai Sumo. E disse que rastreou o sinal do gigante até a lua e depois sumiu. I'll send you a link. Sweet! Thanks, man. You're the best. Sorry I suspected you of, spying on my every move earlier and everything. Well, yeah? I am kind of right now totally monitoring that evil Waybig you just threw into space. That was so tremendously cool, by the way. Looks like he landed on the moon and then just disappeared. Impossible. You must have just lost track of him when he arched behind it. I know what I saw. You're seeing things, kid. Speaking of seeing things, send me that link. I can't wait to see it. Sumo Slammer 2, Electric Slammeroo. Curse you, Ben Tennyson! I spent a year and a day alone in that cosmic storm, incubating the one single molecule of Tokastar DNA I managed to salvage back when you blew up the Omnitrix and left me for dead! Now I'm stuck on this dusty rock in this disgusting form again. And there are no chili fries! This could not get any worse. Oh! Ow! Ah! Oh! Oh! Nada bem! E assim ensinamos Ben 10 Cosmic Destruction. Uma coisa que eu queria quando era criança era que a gente pudesse transformar nos Supremos quando a gente quisesse. Mas hoje percebo que se isso acontecesse, o jogo perderia a graça. Já que praticamente eles são invencíveis. O jogo também tem alguns extras, como arte conceituais, entrevistas dos bastidores do jogo. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se possível, deixe o seu gostei, deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso. Até a próxima.